vamos lá. Essa aula de número 5 de Teologia Sistemática 1, né? Nós estamos usando ainda o material de Teologia Sistemática 1, tá? E a próxima vai ser a História da Igreja 1. E é uma aula especial, né? Eu propus para vocês a gente fazer mais uma aula, porque esse assunto, né, de Jesus, Cristologia, é de extrema importância, tá? E nós resolvemos, então, adicionar mais essa aula, né? Essa é a quinta aula desse material, tá? Bom, sobre o nome de Jesus, né? O nome de Jesus quer dizer, né, significa Jeová é salvação, ou Yahvé é salvação, tá? A forma de escrita no hebraico, porque isso é hebraico, tá? Jeová ou Javé é salvação, é do hebraico, tá? E a forma de escrita é Yeshua, tá? Yeshua é o nome de Jesus e também é bem próximo de Josué, de José, de Jesus, tá? A diferença é bem pequena no hebraico desses nomes, tá? É diferente, mas bem pequena a diferença aí, tá? É uma forma bem próxima. Bom, esse nome, o nome Jesus, Yeshua, né, foi dado a Jesus pelo próprio Deus, tá? Ele enviou um anjo no seu nascimento. Isso está em Mateus capítulo 20, né, capítulo 1, versículo 20, 21, tá? No primeiro capítulo de Mateus. Para quem chegou agora aí, né, chegou uns últimos aí, página 93, capítulo 15, tá? O anjo foi enviado, né, para preparar ali o caminho, vamos dizer assim, para mostrar o caminho, né? E esse anjo apareceu a José num sonho. Veja que ele apareceu a José, porque normalmente era o homem que dava o nome para os filhos, né? Era uma sociedade diferente, né? Não vamos dizer que seja machismo ou qualquer coisa desse tipo, tá? Mas que era diferente, mas normalmente era o homem quem escolhia o nome que se ia dar aos filhos, tá? E aí no capítulo 1 de Mateus, versículo 20 e 21, eu estou no capítulo 15, Noemi que chegou por último aí, né? Capítulo 15, página 93, diz assim: projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Né? O anjo apareceu a José, né? O suposto pai. Veja que Jesus não é filho de José, é filho adotivo, né? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aí mesmo fala, né? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo, né, dos seus pecados. Então, aqui estava a promessa, né, da vinda e também o nome, tá? Seu nome será Jesus. Bom, para obedecer às normas divinas, né, ao que Deus tinha preparado, né, irmã Laudileia, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Para obedecer às normas divinas e ser o Salvador de Israel e do mundo inteiro, Jesus tinha de ser perfeito Deus homem. Ou seja, tinha que ser perfeito Deus, perfeito homem, né? Ele tinha de se tornar homem e nascer numa geração humana, segundo a profecia da linhagem real de Davi, né? Era importante isso, né? Que ele viesse da linhagem de Davi, tá? E para ser o filho do homem, né? E isso tornar-lhe possível substituir o homem e expiar os seus pecados, tá? Por ser perfeito homem, ele poderia salvar o homem dos seus pecados, tá? Então era importante que ele viesse como homem perfeito, tá? Por esse motivo, Jesus não podia ser gerado por qualquer homem, de forma a não herdar a natureza depravada, caída, pecaminosa, como está registrado em Salmo capítulo 14, verso 3, tá? E lá no Salmo diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos.
Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso vem da natureza pecaminosa do homem. Portanto, ele não poderia ser gerado por um homem qualquer para não herdar essa natureza pecaminosa e depravada do homem, tá? Mas tinha que ser um homem, e tinha que ser um homem perfeito, tá? E tinha que ser perfeito Deus. Eu evito aquele negócio que o pessoal fala nas igrejas de 100% homem, 100% Deus. Porque se você colocar porcentagem, né? Porcento é uma parte dos 100, né? Então, como é que a pessoa é 100% uma coisa e 100% a outra, né? Então, matematicamente é impossível, né? E dentro dos 100% só é possível 1/100, 2/100 até 100/100, né? 200/100 não é possível, né? Matematicamente, estou falando. Por isso eu evito esse termo, porque esse termo matematicamente não é certo. Porque uma natureza, ele é 100%, na outra natureza ele é 100%. Se todo mundo explicasse isso, seria mais fácil compreender, né? Mas de uma só vez, um mesmo produto, um mesmo objeto não pode ser 200%, tá? Então, ele teria que ser homem perfeito e Deus perfeito. Então, a perfeição tinha que estar nele. Não poderia herdar a natureza depravada, decaída do homem, tá? Por isso, ele foi gerado, né, em uma virgem pelo Espírito Santo. Veja que evitou todo, né, o processo de nascimento que traz o homem depravado, o homem caído, decaído aí, tá? Então, Deus, o Pai, gerou o seu Filho por meio da operação milagrosa, né, do Espírito Santo, de maneira que ele, como homem, pudesse também ser filho do homem, tá? Além de ser o Filho de Deus, perfeito, ele também seria filho do homem, porque viria da linhagem de Davi, conforme a profecia, né? Para ser linhagem do homem e linhagem real, linhagem do rei Davi, que era o rei da promessa, tá? Cumpriu as duas coisas, porque Maria era também da linhagem de Davi. José também era. Mas lembre-se que Jesus não era filho de José, né? Ele é filho de Maria. Então Maria também tinha que ser da linhagem real, tá? Então, foi por isso que nasceu de uma virgem, como está escrito em Lucas aí, tá? Bom, para a página 94, Jesus estava preparado para se humilhar, tá? Se humilhar é diferente de humilhar outrem, né? A pessoa, ele mesmo se humilhar, está disposto a se humilhar. Ser enviado para a terra por seu pai, adotar a baixa, né, condição humana, né? Porque ele é de uma condição elevada, sendo filho de Deus, estando naquela condição ali, né? Então seria um rebaixamento, né? Seria rebaixar, descer e muito, né? Então, como filho do homem, né, ele sujeitou-se para ser filho do homem, para ser homem perfeito, ele tinha que se sujeitar a essa condição humana, tá? Então, ele sujeitou-se explicitamente à autoridade e à vontade do Pai, como está escrito em Mateus, né, que em tudo ele foi obediente, tá? O seu nome como Deus, aí ainda na página 94, na sua capacidade, né, como Deus, Jesus é igual ao Pai, tá? E um com o Pai, né, com ele, como nós já vimos antes lá na questão da Trindade, tá? Daí poder ele dizer, eu e meu Pai somos um, tá? Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 30, tá? O profeta Isaías deu ao povo de Israel a promessa de que lhes havia de nascer o filho, que seria também Deus, e um com o Pai, tá? E no profeta Isaías lá, ele descreve isso aí, tá? Muito bem, vamos para a página 95. Eu vou resumindo aqui as páginas, tem muitas páginas que falam de Jesus aqui. Todo esse material falando de Jesus aqui é de extrema importância, né? Eu repito isso para vocês, eu aconselho até que peguem esses materiais extras aí, aqueles livros de teologia sistemática que eu coloquei para vocês. Vou colocar mais alguns essa semana, tá?
para dar aquele reforço necessário aí nessa matéria principalmente, tá? No Evangelho de João, capítulo 5, né, a igualdade de Jesus e ao Pai é confirmada de 7 maneiras. Letra A, igual em obras. Letra B, igual em sabedoria. Letra C, ele está usando o Evangelho de João, capítulo 5, tá? Cada versículo desse aí se refere à igualdade dele com o Pai em um desses aspectos, tá? Igual em sabedoria, né? Letra C, em poder, né? Vivificante. Letra D, em julgamento. Letra E, honra que lhes é devida, tá? Em honra que lhes é devida, tanto a um quanto ao outro. Letra F, poder recreador, tá? E igual em autoexistência, né? Todos, os três, né? No caso, aqui ele está comparando só Jesus e o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é igual em poder em autoexistência, né? Se autoexiste, não foi criado, como é o nosso caso, tá? É importante saber que Deus Filho coexistiu com a eternidade, né? Toda a eternidade com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. E isso não é laço que tenha sido estabelecido ao nascer Jesus como Filho do Homem. Isso já existia antes, tá? O seu caminhar tem sido em longa data, né? De todo sempre, como está escrito em Miqueias 5:2, tá? Ele mesmo fala, né, que no princípio era o Verbo estava com Deus, né? O Verbo é Cristo e estava no princípio. Então, desde lá de princípio, o negócio era bem antigo, né? Olha o que escreveu o evangelista aí, né? Que o Verbo se fez carne, existiu desde o princípio com Deus e que o mundo foi criado por ele, né? Como João 1:14, e, né? Fala sobre isso aí. Paulo fez um acréscimo à revelação divina do Senhor Jesus com as seguintes palavras de Colossenses aí. Veja aí no final da página 95. O qual, né, é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus, tá? O primogênito de toda a criação, o primeiro, né, principal, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, que são poderes, tá? Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então as coisas existem porque foi criado por ele. E subsistem, continuam existindo porque ele permite, ele quer que assim seja. E dizendo isso, fica implícito que tem poder para desfazer qualquer uma dessas coisas, se for o caso, se ele quisesse, se fosse do seu interesse, tá? No caso aqui não é, né? Muito bem, vamos pular aqui para a página 97, os títulos de Jesus. Estou indo rapidinho porque eu imagino que vocês já saibam do que eu estou falando. Nós só estamos pontuando aqui, acrescentando alguma coisa e relembrando, tá? Os títulos de Jesus. Jesus esteve presente nos tempos eternos, nos quais, que a gente já falou ali atrás, Deus, o Pai, alegrava-se com a ideia da criação, né? Ele, Jesus, participou do Gênesis ativamente e ainda nos dias iniciais da existência do homem foi alvo de uma profecia, de uma promessa, né? Que apontava para o maior dos sacrifícios, através do qual a humanidade seria restaurada e viveria uma nova dimensão, uma vida fundamentada na rocha inabalável, que é o próprio Jesus na profecia, tá? E firme o suficiente para suportar as intempéries do dia a dia, tá? Então ele é a rocha firme, a rocha inabalável, que era firme o suficiente para suportar todas as coisas. Por isso ele foi colocado desse jeito aí, tá? Aí ele coloca aqui os títulos dele, não vou ler todos aí, vocês leem depois, tá? Advogado, braço do Senhor, auto-salvação, por aí vai, tá? Todos os títulos aí, muda de página, inclusive, para a página 98 e continua títulos na página 99, tá? O seu título oficial, tá? O seu título oficial, o Senhor Jesus é também o ungido, tá? O Messias, né? O ungido, né? Que na língua hebraica se pronuncia Mashiach,
tá? O Machá, tá? Que é o Messias. Essa palavra Machá foi traduzida para o português como Messias, tá? E em grego, Cristo. Então, Cristo é grego, Messias é hebraico, tá? Cristo é grego e Messias é hebraico, quer dizer ungido, tá? Ungido de Deus, tá? E alguns chamam de enviado, mas a palavra quer dizer ungido, tá? De acordo com a profecia messiânica, ele tinha de ser ungido para a sua missão especial no mundo, como está escrito em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, aí ungido aí, tá vendo? Ungiu-me para pregar boas novas. Baseado nessa profecia de que aquele que foi ungido por Deus viria, é que os judeus esperam o Machá, ou o Messias, que nós já o recebemos, porque ele veio e nós o aceitamos, né? E muitos dos judeus não o aceitaram, tá? Não aceitou ele como Messias que seria enviado, que foi profetizado, que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 61, versículo 1. Vamos ao capítulo 17, página 101. Nascimento. O nascimento de Jesus. Todos os aspectos da vida de Jesus e a sua obra e o seu trabalho e todas essas coisas são de igual forma importantes, tá? Por isso que aqui para nós quando estudamos doutrinas, estudamos todos os aspectos doutrinários da doutrina estudada, tá? Porque todas elas têm uma importância muito grande, né? Teologias temáticas são doutrinas fundamentais, vocês perceberam isso, né? Vocês viram o livro que eu mandei lá no grupo? Né? Eu mandei um livro em PDF para vocês fazerem pesquisa. E aqueles assim, como a Lucineide, por exemplo, que gosta de ler, né? Vai pegar aquele livro lá e vai ler ele todinho, né? Aquele Teologias Temáticas, ele é mais grosso que a Bíblia, viu, Lucineide? Tá? Bom, para muitos, né? Seria impossível o nascimento de Jesus, principalmente quando se lê nas Escrituras Sagradas que o seu nascimento neste mundo foi a partir de uma virgem, né? Como está escrito em Isaías 7,4. Isso aí foi colocado, né? Foi colocado dessa forma, justamente para amplitude da fé. Olha o que está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamar-se-á o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Na verdade, ele estava dizendo que a virgem ia conceber, porque depois, para que a pessoa receba, para que a pessoa aceite Jesus como Salvador, ele tem que crer nos aspectos da vida dele. Para não facilitar para ninguém, Deus já colocou para ele nascer de uma virgem, né? Que era para dificultar, porque imagina um incrédulo pensar que nasceria alguém de uma virgem, né? Tem que ter fé. E é aí que eu digo para vocês que é uma estratégia de Deus para a fé, tá? É uma forma de Deus dificultar as coisas, né? É um pouquinho, porque não é difícil crer em Deus, né? Crer nas suas coisas. Mas quando você vai para os detalhes, aí você esbarra nesse, né? Fala, poxa, Jesus nasceu de uma virgem. O sujeito carnal não vai aceitar isso de jeito nenhum, né? Aí ele tem que ter fé, ele tem que ser uma nova criatura para ele conseguir crer. E isso, é claro, estratégia de Deus, tá? Bom, achariam que não faz sentido crer que uma virgem poderia conceber e dar à luz a um filho sem a ajuda de um pai humano, né? Que é a forma natural. Vocês sabem, eu já falei sobre isso, que o homem acredita mais na ciência do que em Deus. O homem natural, é claro que ele vai tender para o naturalismo. Tem muito crente que tende para o naturalismo, vocês sabem disso? Acho que eu falei besteira, né? Acho que não é assim mais não, né? Crente, ser naturalista, acreditar mais na ciência que em Deus, misericórdia com isso, né? Pois é, para o homem natural é difícil, né? Ele conceber algo fora do que se explica cientificamente, né? Coisas que não se explica pela ciência, o homem natural tem dificuldade de aceitar, tá? E como ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, aí tem que ter fé que foi o próprio Deus que o gerou, né? Fora do âmbito do cientificamente correto,
tá? Então, cremos que Deus o gerou no ventre da Virgem, tá? Que aí já é um milagre, né? Para ter fé tem que crer no milagre, pois a própria Bíblia expressa acerca dos fatos dizendo que desceria a virtude do Altíssimo sobre Maria e ela concederia, como está registrado em Mateus 1, 34 e 35, né? Os versículos estão aí, vocês podem ler. E eu queria lembrar vocês, às vezes a gente olha para a dificuldade humana de se crer. Se a pessoa for um homem natural, se a pessoa for meio incrédulo, é claro que ele vai tender para o lado natural, né? Ele não vai crer com facilidade nisso aí, como a gente está dizendo. E para fazer uma análise mais profunda nisso, pensa na situação de Maria e José. O anjo cego fala, Maria, vai, né, você vai dar à luz a um filho, vai ser conceber, vai dar à luz. Aí ela mesma ficou assustada, como é que vai acontecer isso aqui se eu não tenho relação com nenhum homem, com nenhum varão? Como é que vai acontecer isso, né? E aí explica-se essas coisas todas aí, né? A Maria questiona a situação. Agora olha para o lado de José. De pensa, a Maria chega e fala que, né? As pessoas fazem até brincadeira hoje, porque é difícil crer mesmo, né? Porque depende de fé, né? Quando uma pessoa fica grávida, fala que foi do Espírito Santo. Eu já vi gente falar isso com um sentido de deboche com pessoas do mundo, né? Mas no caso de José, ele era crente. O anjo vem, fala com ele, ele acreditou no anjo da forma que nós acreditamos que Maria concebeu pelo Espírito Santo. Então, a mesma dificuldade que você tem, o José teve. Não precisa imaginar, né, que a situação dele era diferente, apesar dele estar no centro da coisa, né, ser uma vítima, né? No caso dele, imagina as pessoas olhando para ele, falando, mas espera aí, que negócio é esse? Que história é essa? Né? Do mesmo jeito que olha para nós também, vocês é doido crer nessas coisas aí e tal, né? Porque as coisas de Deus, pro sujeito natural, parece loucura, não é? As coisas do homem também, do homem natural para Deus, né? Elas são loucura, nem parece ser, elas são, tá? De modo que a maior autoridade no assunto é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? O que está na Bíblia. Nós cremos na Bíblia, e aí a Bíblia nos mostra, e aí nós cremos naqueles termos que a Bíblia nos mostra, tá? Então, se você tem dificuldade em crer nisso, né, veja que aqui é cristologia de aqui até lá, né? E esse final de apostila aí colocado como cristologia é para nós entendermos, se eu mesmo tiver alguma dificuldade de crer nisso, eu tenho que orar e pedir o esclarecimento para Deus, tenho que pedir a Deus para me converter o meu coração, para que eu possa crer, porque não é errado você não estar dando conta de crer, errado é você não querer consertar isso, né? Assim, lá dentro, né, na sua fé, na sua confiança em Deus, tem que estar resolvida essa questão. É a mesma coisa do relacionamento de marido e mulher. Você não resolve as questões, o negócio fica pendente, vai ampliando. Então, na nossa fé também nós temos que estar bem resolvido com relação a isso. Eu vou dar para vocês um exemplo clássico, né, de um dos apóstolos, vocês vão lembrar o nome dele, que não estava conseguindo crer. Ele falou, bom, eu não consigo crer, né? Se eu não ver as marcas nas suas mãos, se eu não ver o furo ali do seu lado, eu não vou conseguir crer, né? E aí eu já vejo os pregadores pegar ele aí nos púlpitos aí, né? Pegar ele firme aí, mas seja crente, não incrédulo, porque lá fala mesmo que a gente tem que ser crente, ou seja, que a gente tem que crer. Mas não é nesse sentido aí não, porque quando você tem dúvida, quando você não consegue crer, o que faz? Faz igual ele fez. Pergunta para Jesus, vai até Jesus, porque Jesus vem, se apresenta aos apóstolos, e para quem que Jesus se apresenta primeiro? Fala aqui, ó, as marcas nas minhas mãos aqui. E eu acho que ele resolveu o problema de muita gente que não estava conseguindo crer ali, né? Mas não falou, mas não se expôs. Então não é errado a gente se expor, colocar as coisas, né? Então todas as coisas doutrinárias que nós esbarrarmos, estou aproveitando essa deixa aí para ensinar isso para vocês. Todas as coisas doutrinárias que eu tiver dificuldade em compreender, que eu não tiver conseguindo aceitar, eu tenho que apresentar para Jesus em oração e pedir para ele o esclarecimento. É o único jeito, tá? Porque
Às vezes a pessoa até questiona ele mesmo, mas eu não estou conseguindo crer, né? Será que... Não, é natural, porque como homem é natural, como ser humano, a pessoa tem uma certa dificuldade. Mas chegou nesse ponto aqui, aí o Espírito de Deus esclarece para ele aceita isso no coração, e aceitando isso no coração, resolve-se essa questão e parte para a próxima, né? Tá? Então, olha o que a Maria diz, né? Como se há de dar isto, visto que não tem relações com um homem? E o anjo explicou, então, que Deus podia realizar esse milagre por meio do seu Espírito Santo, acrescentando, como está escrito em Lucas, porque para Deus nada é impossível. Lembrando que a obra da salvação foi operada pelas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A obra toda. Não foi só por Jesus, não foi só pelo Espírito Santo, nem só por Deus, foram os três. No caso aqui, esse milagre foi feito pelo Espírito Santo. Então isso já é parte da salvação. O nascimento virginal de Jesus é parte da doutrina da salvação. Concorda comigo? Então já foi uma operação do Espírito Santo aqui. E teve mais, tá? São vários aspectos que precisam ser considerados aqui, tá? Pula aí, página 102. 102. Lorena, seja bem-vinda aí à nossa aula. Agora que eu te vi aí, né? Luciano chegou agora. A Lorena já está aí faz tempo, viu? Seja bem-vindo aí, Luciano. Página 102. O Senhor Deus trabalhou com José, pois na época ele era o noivo de Maria, né? Lembre-se que a situação de José é difícil, né? Humana, tá? Aí pela fé não, o Espírito Santo vem, acalma o coração, não, aqui é assim, assim, a gente acredita em Deus e os outros a gente não quer nem saber da opinião de terceiros, não é? Ele era um homem dedicado, José, dedicado a Deus, e por isso um homem piedoso, um homem que aparece pouco na Bíblia, porque não era o foco ali em José, tá? Ele desaparece logo, misteriosamente do cenário, né? Logo que volta do Egito, né? Aí ele sai de cena, tá? E aí fica Jesus, o ministério de Jesus, aí aparece Maria algumas vezes e José não é mais visto, né? Mas um homem que tem um galardão interessante, porque ele teve uma fé incrível, né? O José, se você pensar pelo lado humano, você vai ver que era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que tem um testemunho para nos mostrar incrível, inacreditável, né? Então o texto bíblico afirma que num sonho o anjo lhe apareceu. Imagina a cabeça dele como é que estava quando o anjo lhe apareceu, porque já estava desenrolando os fatos, né? Então o anjo veio para explicar o que estava acontecendo, mas já estava acontecendo, tá? O motivo, né? E o motivo maravilhoso da visita dele, o motivo da noiva virgem estar grávida e tudo isso, né? Porque a Maria aparece grávida e aí a cabeça dele, onde é que vai parar, né? Aí o anjo vem, mas já estava feita, né? E o anjo vem e coloca para ele, né? Ele já tinha até projetado no coração dele de separar dela amigavelmente, né? De se afastar, né? De não denegrir, porque lá o noivo tinha direitos e tal. Se ele denunciasse, estranho ia pegar. A Maria podia ser até apedrejada por isso, para ele lavar a alma, né? Lavar o ego dele, né? O machismo, né? Ele podia pensar tudo isso. Mas ele era um sujeito diferente. Ele pensou, não, eu vou afastar e deixar o negócio, né? Para lá e aí as pessoas vão falar que foi ele e tal, mas ele não vai estar perto. Então, ao invés de destruir ela, de matar ele, lá no coração dele, ele projetou que ia largar. E ele projetando isso, o anjo apareceu em sonho, né? E disse para ele, não tem. Mas é claro que Deus já conhecia esse coração antes de agir nele, né? Antes desse projeto maravilhoso de salvação, porque ele fez parte do projeto de salvação. Imagina a gente ter essa classificação, né? Ter o galardão de ter participado diretamente no projeto da salvação da humanidade, né? Eu acho que ele não tinha noção do tamanho da obra que ele estava fazendo ali ao, pela fé, receber o anjo, receber aquela palavra, aceitar aquela palavra, porque isso não é fácil.
não seria fácil, né? Mas ele, como servo de Deus, humilde que é, ele aceitou, assumiu ela e aconteceu o que aconteceu, tá? Como já vimos, o nome de Jesus em hebraico significa Jeová é a salvação, se escreve Yeshua, tá? Faz nos lembrar a necessidade de sermos salvos do pecado e da morte, né? Jeová é a salvação, ou seja, Deus é o nosso Salvador, é Ele que nos salva. Então o nome de Jesus significa isso, tá? Yeshua, Jesus. E o Cristo é ungido, o Messiá é ungido, mas Jesus é Jeová é salvação. Tudo bem até aí? E do Senhor Deus ter provido tal salvação para nós mediante o seu Filho Jesus, tá? Através do seu Filho Jesus e de vários aspectos da salvação que nós já estamos vendo aqui e vamos continuar vendo nos outros livros, né? Nós ainda estamos em Teologia Sistemática 1. Voltem nesse livro, leiam ele, né? Comam isso aí, porque tudo isso aí você vai precisar nos próximos, que vem nos próximos módulos aí, né? No módulo 2, né, nós temos aí a Teologia Sistemática 2, ele está por último aí, mas eu vou procurar trazer ele antes, né, de ser o último, tá? E vamos continuar nesse assunto, tá? Faz-nos lembrar a necessidade de sermos salvos do pecado e da morte do Senhor, né? Porque Deus proveu para nós mediante Jesus, tá? Uma vez que o primeiro homem, né, no caso Adão, pecou, todos os seus descendentes também pecaram, né? E trazem cada um consigo a mesma tendência de quebrar, né, as santas leis do Senhor Deus, né? Traz a tendência natural, né? Naturalmente traz a tendência em si do pecado. Então nós somos tendenciosos para o pecado, né? Não nascemos pecando, mas já somos, né, tendenciosos, né, naturalmente, né, ao pecado. Porque se pela ofensa de um só, está falando de Adão, a morte reinou por Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Então, por Adão, primeiro homem, o pecado entrou. E por Jesus, né, o Filho de Deus, o pecado saiu, tá? Resolveu o problema do pecado aí. Né? Claro que ele explica o processo aí, porque não é tão simples assim, né? A abundância da graça, o dom da justiça, né? E acaba culminando com a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, após a morte do Senhor Jesus, veio a sua ressurreição. Ressurreição, Ellen, presta atenção. Ressurreição é a base do cristianismo. Deveria ser pregado nas igrejas isso aí, pelo menos uma vez por mês, ou, né, várias vezes, porque sem ressurreição não tem salvação. Então a plataforma, né, a plataforma firme que nos leva à salvação é justamente a ressurreição. Porque com a ressurreição